Você se lembra de Jelly Jam? É um momento mágico de unir os corações. Vamos juntos até as estrelas viajar. Essas foram as pessoas que sugeriram esse vídeo. Vocês pediram bastante, então cá estou eu. Ele era um desenho infantil, musical, que passava no Discovery Kids, ou no canal Zumu, caso você seja de Portugal. E era um desenho musical muito colorido, porém, por algum motivo bizarro, esse desenho recebeu uma cópia lá das Arábias, chamado de Caraçá, e é simplesmente bizarro. O que tá acontecendo comigo? Parece que eu virei um personagem de Jelly Jam. Chaminé, você conhece Jelly Jam? Conheço. Marcou minha infância. Caramba, que legal. Eu achei uma cópia que, se eu não me engano, é árabe de Jelly Jam. Árabe? Árabe. Ok. Não sei o que aconteceu, que árabes resolveram copiar Jelly Jam. E eu espero que seja árabe mesmo, porque da última vez que eu falei que um desenho árabe era árabe e não era árabe, eu fui xingado por árabes no TikTok. Ô, louco. Enfim, eu vou abrir aqui. Os personagens bem parecidos, né, se a gente ver bem. É, aquele principal que, sei lá, fazem 12 anos já, não sei, que se chama... Ele é vermelho. O vermelho, Parece. sim, parece bastante. É, sim, o vermelho. Parece ele em cima. É indiano. Será que é indiano? Eu acho que é árabe Ih. mesmo. Meu Deus do céu, isso parece um pesadelo, na verdade. Tá meio acelerado, né? Que horror, cara. Isso tá em velocidade aumentada. Nossa senhora, isso parece muito... Aqueles vídeos de terror, tipo de Pop Playtime. Não sei se eu tô doido de Pop Playtime, mas não me parece, pelo menos. Mas o personagem principal parece bastante. Parece muito aqueles do Jelly Jam mesmo. Sim, total. Mas por enquanto só de banho. Esse eu Só? acho que Só achei que, sei lá, se tocasse mais por 5 minutos e invocar alguma coisa aqui dentro de casa. Que isso. Assim como toda cópia, esse desenho árabe se destaca especialmente pela sua baixa qualidade grotesca. A animação até que é ok, porém se colocarmos lado a lado com Jelly Jam, podemos ver o quão ela é abaixo da média. E assim como toda cópia existente que tenta copiar algum desenho famoso, ele cai naquele conceito de não ter conteúdo. Muito se assemelha àquelas animações meio Elsa Gate. A maioria dos vídeos e episódios dessa cópia são basicamente musiquinhas infantis cantadas em árabe. Mas bem, hype, compartilhe e dá like no vídeo para me ajudar. Não se esqueça. Continuando, eu acho que o mais surpreendente para todo mundo é o fato de Jelly Jam ser famoso nas Arábias. E de fato ele é. Eu não sei exatamente o quão famoso ele é lá, mas Jelly Jam recebeu uma dublagem oficial em árabe e foi exibido no bloco Cartoonito da Cartoon Network das Arábias. Eu acho que a grande principal similaridade entre os dois é principalmente o design mesmo, né? As duas garotas não têm tantos paralelos assim com os personagens de Jelly Jam, porém o protagonista do desenho é muito semelhante com o Belo de Jelly Jam, sendo muito parecidos, mas especialmente o irmão dele, que é muito parecido com o Belo, tendo literalmente as mesmas cores de cabelo, as mesmas cores, e o cabelo também é idêntico. E eu acho que o grande ponto em comum entre os dois é o estilo de animação, porque apesar de não ser uma animação super diferentona, Jelly Jam tem umas características meio únicas, que é essa mistura de elementos meio 2D no rosto dos personagens, alguns objetos e efeitos em 2D, porém com personagens em 3D, né? O que é algo bem específico. E foi especialmente isso que essa cópia tenta emular. Em alguns episódios, literalmente colocam trechos em 2D. E o próprio rosto dos personagens tenta muito lembrar o rosto dos personagens originais, sendo muito parecidos, porém com uma qualidade bem inferior, já que o original é muito mais bem feito e bonito, não tem nem comparação. Fortnite Dance. Nossa, que horror. Assim, é aquele negócio, não sei se a animação tá muito ruim, mas é uma música muito chata, meu Deus do céu. É verdade. Não é por nada não, mas sei lá, até Galinha Pitadinha tem umas pedradas musical muito doidas.
Mas tem enredo ou é só música? É só música. É só música? E é esse nível? Shaggy? Shaggy, é isso aí. Nossa senhora. É típico de música que no desenho original ele tinha uma banda, né? Eu lembro que tocavam umas Sim, musiquinhas. o original episódio. ele era meio musical, né? O original. É. E tinha umas músicas até que interessantes, porque os caras eram de banda. Eu vi Sim. isso por um short seu. Sim, sim. Mas o estilo é assim, eu não vou falar idêntico, porque pelo menos ele trocou as cores, mas Sim, mas a estética é muito parecida. a estética é ela, cara, é ela. E por que tem... Eu tô tentando entender, olha aí só, na parte que aparece a boca, não é mais o modelo 3D, vira, tipo, o concept art em 2D. Eu não sei se deu pra entender. Sim, Não sei se sim, você prestou entendi. atenção. Mas ficou, tipo, quando dá zoom na boca, tipo, fica em 2D, what the fuck. O modelo tá bem e aí, tá É ligado? verdade, né? Mas esse padrãozinho de rosto aqui é muito de Alien. Principalmente Nossa, esse menino total. aqui. Esse menino é total o personagem do Alien É, lá. cara, é total. O cenário, assim, meio minimalista. Eu não sei qual é o estilo disso. Provavelmente deve ter um nome específico. E essa cópia é extremamente miserável, porque ela é muito sem sal. Sério, são musiquinhas extremamente tristes e ruins. Olha, eu não sou árabe, mas eu acho que se eu fosse uma criança árabe, eu não veria a menor graça nessa porcaria, porque é muito chato, sério. São umas músicas tão água com açúcar e sem graça, que dão sono. Se bem que parando pra pensar, provavelmente deve ser esse o objetivo mesmo, fazer as crianças árabes dormirem, porque é muito entediante. Eu acho que de todas as músicas, a única que eu realmente gostei foi a do primeiro episódio, que é uma música que eles falam sobre tomar banho. Eu acho que é a única que é a mais legalzinha que tem, pelo menos na minha opinião. E apesar de não ter episódios de verdade, né, sendo mais pequenos curtas musicais, cada canção aborda um tema diferente, como se fosse um episódio mesmo. Similarmente, acho que essa é outra característica que compartilha com Jelly Jam. Quase todos os episódios de Jelly Jam tinham alguma música ou algum elemento musical. Era um desenho muito musical, se não era em todo episódio, era quase em todo. E muita gente lembra dele com muito carinho, principalmente por causa das músicas, né? Que eram muito famosas e muita gente ama até hoje. Já nessa cópia, praticamente tudo gira em torno dessas musiquinhas, igual Jelly Jam, mas são músicas extremamente genéricas. Tem a música de Abecedário, por exemplo, e uma outra que parece uma versão árabe daquela música Cabeça, Ombro, Joelho e Pé da Xuxa. E eles têm até a sua própria versão do Seu Lobato deles. O problema é que todas as músicas são extremamente lentas e meio tristes. Nossa, dá muito sono de assistir. Mas, de novo, talvez realmente seja esse o objetivo. Eu tentei entrar no site deles pra arranjar alguma informação sobre essa cópia bizonha, mas o site é todo bugado. Inclusive, tem um vídeo na página principal que está como privado. Os caras literalmente colocaram um vídeo privado no próprio site que não dá pra assistir porque o vídeo tá privado. Mas eu entrei no Wayback Machine e consegui assistir o vídeo que era, e foi meio decepcionante porque, sinceramente, não tem nada demais. É só um vídeo de apresentação do modelo 3D do personagem, que é engraçado, porque é o personagem que parece o Belo do Jelly Jam, só que ele não é necessariamente o protagonista. Vocês vão entender mais pra frente. No geral, é bem difícil de conseguir qualquer informação sobre esse desenho, porque o site inteiro parece quebrado, mas apesar de ser uma cópia árabe, tecnicamente ela foi feita nos Estados Unidos, o que é engraçado, porque é uma cópia estadunidense de uma animação que na verdade é espanhola, né? Porque Jelly Jam é uma obra metade hispânica. Então, eu não sei exatamente se é um canal criado por árabes que moram nos Estados Unidos, mas quando você entra no canal, na aba sobre, aparece que ele é localizado nos Estados Unidos. Só que literalmente tudo envolvendo o canal é árabe. O site está todo em árabe, o nome do personagem é árabe. Então provavelmente foi criado por árabes vivendo nos Estados Unidos. No site deles, eles falam que o projeto foi criado para ensinar o básico da língua árabe para crianças. De forma científica e atraente, o que sinceramente eu não faço ideia do que isso significa. Como exatamente você ensina uma criança de forma científica e atraente? Cientistas atraentes? O que essas palavras significam? Eu não sei. Galera, ignore o burro. Eu acabei de perceber que a palavra attractive também pode significar atrativo e não só atraente, o que faz muito mais sentido, né? De uma maneira científica e atrativa do que atraente. Viajei.
Já? Ah, é Sei lá. aquela mesma música diabólica de novo. Ai, não, cara. Nossa, o original é muito mais devagar. É, isso é legal. Hamami, Hamami, tu Hamami. Mano, é árabe. Isso é Cara, árabe. que esquisito. É, Raj. Eu espero que não esteja uma coisa muito esquisita. Cara, deixa eu ver. Tem legenda aqui. É, ele tá falando banho. Tá, banho, tudo bem. Mas Meu banho, meu banho. É, realmente é uma música limpeza para me proteger de doenças. Relaxar e limpar o meu corpo. É uma música sobre banho. meio... Eu não sei se esse é o estilo musical deles, ficar repetindo só uma palavra com batidas de palma no fundo. Mas meu mano Jellis, massa de destruía. Nossa, cara, que negócio chato. Acho que até pra né? eu tô tentando ver no olho de uma criança. Nossa, se eu fosse uma criança, eu sei já lá. tinha dormido. Eu também. Deve ser esse o objetivo mesmo, né? Ó, mas é Nossa, bonitinha a pior que fica na animação. cabeça essa música. Hamami, Hamami. É boa, é boa. Eu tenho uma cabeça e 2 ombros. Ah, é aquela Peito cópia da música da Xuxa. Ah, é verdade. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ah, não, que isso, copiaram minha mana Xuxa. Você colocaria essa música numa festa infantil? Com certeza. Essas músicas. Colocar pra criançada dançar Hanabi. Cara, porque elas são muito chatinhas. Elas são sei lá. boring, né? Mó boring. É muito melhor a galinha pintadinha. Papo 10. É aquele tipo de música que se tu coloca, sei lá, é capaz da criança dormir. É, as crianças escutam o funk do pão de queijo. Né? Funk do patinho. Pois é. Aqui. Agora, Xana. Não sei se é cultural. Será que a gente tá sendo. Será que as crianças de lá gostam disso? Eu acho que É. não. Acho que criança é igual no eu mundo acho- inteiro. É igual no mundo todo, velho. Bota lá o funk do pão de Tá bom. queijo pra ver se as criançadas árabes não piram. Total. Diferente de Jelly Jam, em que cada personagem tem sua própria característica e personalidade, aqui isso simplesmente não acontece. Na verdade, todos os personagens são praticamente iguais. Não tem nada que realmente diferencie um do outro, são bem genéricos mesmo. Eu acho engraçado como os 3 modelos meio que destoam entre si. Todos parecem seguir a mesma ideia, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Tipo, eles são modelados de formas tão distintas que até que parecem que vieram de séries diferentes. É meio difícil de explicar. Essa menina loira de olho azul, por exemplo, é modelada de um jeito que parece um personagem de outro desenho completamente diferente. Eu não sei se a ideia era representar alguém estrangeiro ou algo assim, mas o design dela é muito esquisito comparado aos outros dois. O garoto, que é meio que o pseudo-protagonista, e a menina de vestido roxo combinam mais entre si. Você não consegue olhar pros dois e perceber que são personagens da mesma obra. Já a menina loira não tem nada a ver com eles. Ela parece totalmente deslocada. É meio difícil colocar isso em palavras assim, mas quando você vê a animação, o modelo dos 3 não combinam entre si. E aparentemente eles também não têm nomes, né? A única personagem que realmente tem um nome é a Karazha, que inclusive também é o nome do canal e da própria série. Porém, ironicamente, ela nem é a quem mais brilha na série. Apesar de, na teoria, ela ser a protagonista, quem mais aparece de verdade é o garoto, que é extremamente parecido com o Belo de Jelly Jam. Eu achei por muito tempo que ele era o protagonista, porque ele parece muito mais do que a própria Karazha, que supostamente deveria ser a personagem principal. Tanto que eu achei que Karazha era o nome dele, mas não, é o nome dela. E na real, os outros personagens nem nome têm, eles não possuem nenhuma personalidade definida, não tem praticamente nada sobre eles, são personagens muito rasos. O único que parece ter alguma personalidade entre si, entre muitas aspas, é justamente o garoto que nem é o protagonista. Já a protagonista em si é bem apagada. Na maioria dos vídeos que eu vi, quem realmente aparecia era o garoto, enquanto a Karazha ficava mais escanteada, o que é meio esquisito. Eu sinceramente acho que eles queriam fazer muitas pessoas clicarem nos vídeos achando que era Jelly Jam, então colocaram o personagem parecido com o Belo nas thumbnails em praticamente todos os vídeos, só que depois de um tempo eles voltaram a focar mais na Karazha, que teoricamente é a protagonista. Mas no geral os personagens são uma tábua sem personalidade definida. Eu acho que a personalidade da Karazha é literalmente só carregar o nome da série. Inclusive, caso você esteja se perguntando, Karazha significa cereja em árabe, tanto que a logo da série é justamente uma cereja. E eu acho que é por isso que a personagem se veste toda de vermelho e usa aquela boininha que tem uma coisinha de cereja também. Nossa, é muito, velho. É muito aquele personagem de Jelly Jam. É muito, cara. É muito Ctrl-C, Ctrl-V. É Só que em Ctrl+C, vez de Ctrl+V ser total. vermelho, é humanoide. Não, meu Deus.
O pai dele é só ele com bigode. Eu não levanto a Parece voz, Chaves. eu me comporto bem. Ah, é uma música sobre educação. Eu respeito minha irmã. Sou bem comportado. E conheço a elegância, vai, toma. Sou educado. Toma. Se tu não anda assim parecendo uma pantera cor-de-rosa na rua, meu amigo, desculpa, mas você não faz parte do padrão. Você não é elegante. Você não é elegante. Sou educado, eu sou educado. Caramba, poesia. O cara escrevendo esse papel pegando fogo. Ele canetou quando ele escreveu: Eu sou educado, eu sou educado. Meu Deus, olha a cabeça Calma. daquela menina, que estranha. Pior que é mesmo. Parece que essas músicas, sei lá, parece que, tipo, o cara meio que improvisou qual que... Ele primeiro fez a música e depois pensou nos modelos. Porque não sei se combina com a personalidade que eles parecem que tem. Sei Tipo, lá. parece que assim... sei lá, não sei explicar a minha brisa aqui. Mas, É que tipo, assim, parece que o cara... Os modelos deles não são nada, né? São só personagens. Só são personagens genéricos. Olha o tamanho da cabeça daquela ali, meu amigo. É verdade. A do meio, ela desloca muito, né? Ela parece que é de outro universo. Parece de outro universo, parece mesmo. Olha isso, Parece só uma ela lapa de cabeça. muito diferente. É estranho, parece que não foi uma coisa planejada. Parece que o cara pegou 3 modelos assim que estavam, sei lá, deu bom. Ele comprou Aí lá. caiu na mesa. Aí foi e jogou. Ela é de outro universo, cara. Sim, ela destoa muito dos outros. É só essa, nem pescoço tem. Pois é, e a cabeça dela é muito maior, muito maior. Assim, não me parece ser um negócio feito jogado, saca? Sim. Parece que ele fez jogado, mas parece que não foi uma coisa planejada. Não parece, sei lá, pra mim. Um fato engraçado, quer dizer, nem é tão engraçado assim, é mais engraçado de um jeito meio triste, mas vocês entenderam. É que a fandom desse desenho, Karazha, praticamente não tem informações sobre a série. Isso porque quando você entra nela, aparece uma mensagem, a fandom wiki desse desenho, aparece uma mensagem dizendo que a página foi trancada e protegida permanentemente por causa de vandalismo. Então, aparentemente, algumas pessoas ficavam entrando na wiki do desenho só pra vandalizar as páginas, e por conta disso ele acabou ficando bloqueado até hoje. Porém, foi graças a essa wiki que eu descobri que os personagens realmente têm nomes. E o garoto, protagonista, que na verdade não é o protagonista, se chama Michal. Na realidade, o nome completo dele é gigantesco e praticamente impossível de pronunciar pra gente. Um nome bem curtinho e fácil de pronunciar, né? E pelo que parece, ele é o primo da protagonista, que é a Karazha. Já a outra menina se chama Touta. O que é engraçado, porque enquanto o garoto tem um nome enorme, absurdamente grande, o nome dela é só Touta. E o mais engraçado ainda é que a própria Karazha só tem esse nome simples, mas por algum motivo deram um nome enorme pro garoto, um nome gigantesco. Eu acho que deve estar certo, né? Mas enfim, essa é uma informação que veio da Fandom Wiki, então... Mas eu acredito que é isso mesmo. Mas enfim, lembra que eu falei que parecia que eles simplesmente acharam o visual da menina mais interessante e resolveram transformá-la na protagonista? Pois então, aparentemente foi exatamente isso que aconteceu, porque ela nem era necessariamente a protagonista no começo. A primeira aparição da Karazha foi naquele vídeo do abecedário, que meio que funciona como o primeiro episódio da série. E nesse vídeo, o garoto era claramente o centro de tudo, só que em algum momento eles decidiram mudar o foco e transformar a Karazha no rosto principal da marca. Eu não sei exatamente qual foi a lógica por detrás disso, mas muito provavelmente eles queriam se afastar um pouco das comparações com o Jelly-Chan, porque esse garoto é literalmente o belo Jelly-Chan, só que em versão humanoide. Então provavelmente eles pegaram a menina, que tinha um visual mais bonitinho e diferente, e resolveram colocar ela como centro de tudo. Olha, essa promete, hein? Comida saudável. Frutas. Tawai Nossa. que... Cara, todas as músicas são Kawaii. idênticas. Países com neve têm variedade de frutas vermelhas. Sabia dessa? Não sabia não. Agora você Aprendendo sair coisa países aí. quentes tem bananas, abacaxis e cocôs. Frutas, qual é? frutas. Pô, poderia ter um Brasil Mention. Ó, esse background aí não parece o do Backyardigans? É verdade, parece um pouquinho mesmo. Me desculpe. Afwan. Ah, tá. Afwan. Aí, tá vendo? Ok. Se um dia você tobar com árabe, você fala Afwan. Afon. Parece francês, né? Eu acho que esse aqui tá ok. Esquecível também, mas nada demais. Não, todas as músicas foram esquecíveis até agora. Não, totalmente. Ah, não, cara. Cara, Sei lá, esse cara não vai dar estranheza já.
Seu Lobato tinha um sítio. Ah, really? Quase. Na fazenda do tio Abu Salah. E o mais interessante é que o irmão do Michal, que é extremamente parecido com o Belo de Jelly Jam, nem aparece tanto assim nos vídeos do YouTube. Porém, em vários vídeos postados no Instagram, ele aparece como um personagem relativamente recorrente. Mas, cara, esse irmão do Michal não tem muito o que dizer. Ele é literalmente Belo. Até a cor é a mesma. O personagem é praticamente idêntico. E tem algumas artes oficiais, ou pelo menos eu acho que são oficiais, em que ele simplesmente nem aparece junto com os outros personagens. Então eu não sei se ele foi adicionado depois de última hora ou algo assim, porque é estranho. Em algumas imagens estão todos os personagens principais, menos ele. Eu não faço ideia do motivo. Talvez eles simplesmente tenham esquecido dele, ou ficaram com vergonha mesmo. E é muito engraçado deles terem resolvido fazer o personagem todo vermelho, claramente pra copiar o Belo, porque ele nem combina com a própria família. A mãe, o pai e o irmão deles têm outro estilo, outras cores, outros tons de cabelo. E aí simplesmente resolveram fazer o moleque inteiro vermelho, porque sim. Aparentemente foi só pra deixar ele mais parecido com o Belo de Jelly Jam mesmo, porque sinceramente não tem outra explicação. Não tem sentido nenhum ele ter esse visual vermelho dentro da própria família. Na real eu acho que ele é o irmão do Michal, né? Vai que ele é algum primo, alguma coisa, sei lá. Mas independentemente disso, os dois são muito parecidos com os personagens de Jelly Jam. Eu acho que ele fez a menina ruiva, só que aí falaram, ó, tem esse desenho de Jelly Jam que tá em alto, faz algo parecido. Aí ele foi lá e fez o moleque. É, tá num hype, sei lá. A criançada árabe tá pirando nesse tal de Jelly Jam, faz um bagulho aí. Aí o cara falou, está. Aí foi lá e fez esse personagem. Ai. Enfim, boring. Não tem mais o que ficar vendo. Não tem por que a gente ficar vendo isso. Não tem por que a gente ficar uma hora vendo isso. É, ok. Diga, Chaminé, qual a sua opinião sobre a Copa de Jelly cara, Jam? eu, tipo assim, a animação lembra, não só lembra, como parece que tá na cara que foi mesmo pegado e copiado, cara. Não tem o que falar, principalmente esse personagem principal. Tá na cara que é cópia. Mas assim, a gente já viu muita coisa que eu acho que esse não é a pior animação de todos. O cara soube copiar, pelo menos. Música péssima. Acho que a pior parte é metade do negócio é a música e a pior parte que tem é a música, que é muito sem graça. Muito chato, enjoativo. Eu não sei se é algo cultural, mas nossa, muito ruim. Muito, muito ruim. Eu daria uma nota de 5. Um 5 passa. É complicado porque a animação em si é ok, mas não tem mais nada, tá ligado? É um grande nada esse desenho. É um grande nada isso mesmo. Cara, Um vazio. porque, tipo assim, acho que as outras cópias ao menos tinham uma sustância ali pra você dar risada, tá ligado? É, tipo aquele lá da Patrulha Canina. Sim, Pelo menos tinha uma coisa pra zoar, agora isso aí é só triste. é só umas músicas infantis sem sal. Talvez os árabes pirem nessas músicas, né? São clássicos árabes. Mas, nossa, eu achei talvez. tedioso. Não chega aos pés de um cabeça, ombro, joelho e pé. Esqueci o que eu ia falar. Mas assim, eu achei bem tedioso. Acho que só pelo fato deles terem feito uma animação ok, eu dou um 5, vai. Ok. Só por causa da animação também, porque de resto não sobra nada. Não sobra nada, não sobra. É muito sem graça. É realmente muito sem graça. Mas bem, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever, deixar um like, hypar e compartilhar o vídeo, que assim você me ajuda. Assista o vídeo que está aparecendo aqui do lado que você também vai gostar. E torne-se membro, custa apenas R$3,99 e você me ajuda bastante. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.